Olá! Neste vídeo, continuaremos nosso estudo sobre raciocínio lógico quantitativo. Falarei sobre interrelacionamento de dados, sobre mais um caso de utilização de diagrama e também alguns outros casos importantes. Vamos falar agora sobre interrelacionamento de dados, que embora não apareça expressamente no edital do Processo Seletivo IBGE 2022, pode ser considerado uma parte de proposição ou mesmo da lógica de argumentação, e pode sim vir a cair na prova. Para isso, eu vou fazer um exemplo onde eu consigo explicar uma técnica que utilizo na resolução de questões como essa. Quero ainda mais uma vez pedir para que vocês se inscrevam no canal. Então vamos lá. Paula, Beth e Diva, durante um passeio, colheram uma única flor cada uma. Sabe-se, elas colheram uma rosa, uma dália e um cravo. Paula não colheu a dália. A rosa foi colhida por Diva. Com base nessas informações, conclui-se corretamente que... Bom, uma das formas de montar isso daqui é através de tabela. Então, eu vou colocar aqui na tabela primeiro as possibilidades das pessoas. Então, eu tenho aqui a Paula. Tenho a Beth. E a Diva. Por outro lado, eu tenho possibilidades que até então não descartei. As flores que elas colheram. Existe a rosa. Existe a dália. E existe o cravo. Esse interrelacionamento pode ser feito através dessa tabela. Num primeiro momento, eu assumo que qualquer coisa seria possível, ou seja, Paula pode ter colhido a rosa, a dália e o cravo. Beth pode ter colhido a rosa, a dália e o cravo. E Diva poderia ter colhido a rosa, a dália e o cravo. E agora eu vou pondo X onde eu sei que não é possível e colocando um Vzinho, alguma coisa, onde eu sei que é a verdade. Então vamos agora às demais informações. Paula não colheu a dália. Então olhando aqui na linha, eu elimino a possibilidade da Paula ter colhido a dália. Eu ponho um X aqui. A rosa foi colhida por Diva. Opa, essa informação é tranquila, né? Ela está dizendo aqui que se eu cruzar a Diva com a coluna da rosa, é verdade. Vou pôr um Vzinho aqui. Conferido. E só. E aí, como é que eu vou concluir? Gente, funciona assim. Se cada uma colheu apenas uma flor, e eu já sei que a Diva colheu a rosa, eu elimino a possibilidade da Paula ter colhido a rosa e da Beth ter colhido a rosa. Então, essa é a primeira conclusão. Bom, nas colunas eu não concluo mais nada. Vamos ver na linha? Olha que interessante. Só sobrou a opção para a Paula do cravo. Se só sobrou essa opção, acabei de descobrir então que a Paula colheu o cravo. Acontece agora na coluna. Se o cravo foi colhido pela Paula, elimina a possibilidade de ter sido colhido pela Beth ou pela Diva. E a gente vai completando esse quadrinho. O que eu tenho agora? Nessa última linha, se a Diva já colheu a rosa e cada uma delas colheu uma única flor, eu já posso também eliminar da Diva ter colhido a dália. Na verdade, eu podia ter eliminado até antes, só que agora eu percebi. O que sobrou para a Beth? Apenas a dália. Pronto, um exercício até simples, que trabalha um pouquinho essa questão de interrelacionamento de dados. Com base nessas informações, conclui-se que Diva colheu a dália? Não, Diva... Posso até escrever aqui agora. Diva colheu a rosa. Nossa, minha letra ficou horrível aqui. Deixa eu consertar. Já sei que Beth colheu a dália. Que é a conclusão que eu estou tirando, tá? E que a Paula colheu o cravo. Só tem que procurar agora onde está dizendo alguma dessas coisas, ou mais de uma. O que diz a letra A?
que Diva colheu a dália. Não é verdade. Que Beth colheu a rosa. Não, Beth colheu a dália, está errado. Que Beth colheu o cravo. Está errado. Paula colheu a dália. Não, ela colheu o cravo. E aí chegamos na resposta, a letra E. Realmente, Paula colheu o cravo. Esse era o gabarito da questão. Gente, essa é uma das formas de resolver, a que eu utilizo. Tem que deixar vocês cientes que tem alguns que são mais difíceis, né? Não sei se a banca chegaria a esse ponto caso cobrasse, mas que tudo usaria isso, tá? Se você resolver, claro, fazer por esse método. Desenhar uma tabelinha e relacionar. E para fechar, eu trouxe mais algumas questões aqui, né? Como eu disse, a tentativa de deixar o material um pouco mais completo. Então, eu selecionei isso daqui que não se encaixou exatamente dentro da teoria que eu tinha ensinado, mas que tem dentro dele todo um raciocínio dedutivo e poderíamos considerar aqui essas frases como sendo proposições. Então, se caísse alguma coisa que não necessariamente está dentro da álgebra ou dentro ali do silogismo, não estaria errado, não poderia dizer que a banca fugiu do edital. Então eu quis trazer mais algumas questões que envolvem mais a questão do raciocínio em si, não necessariamente dentro das teorias já estudadas. Então vamos lá, vamos ao primeiro do concurso IBGE 2010. Considere as seguintes informações. Hoje é dia 25 de fevereiro. Segunda informação, este ano é bissexto. Pergunta, quantos dias já se passaram esse ano? Bom, imagino que todos vocês entendam que é um ano bissexto, é aquele ano onde nós temos o 29 de fevereiro. Então, em um ano bissexto, só para explicar, nós temos um dia a mais, 29 de fevereiro. Que influência isso traz dentro do ano? Que qualquer data posterior a 29 de fevereiro é adiada em um dia. Ou que se eu contasse quantos dias tem em uma data posterior a 29 de fevereiro, dela para o início do ano, ser bissexto faria diferença. Porque sempre teria um dia a mais do que se ele não fosse bissexto. Então esse é um detalhe. Mas ele influencia o quê? Tudo que está depois dele. Ele fala que hoje é 25 de fevereiro. O que significa isso? Que até anterior ao 29, vamos dizer até o dia 28, ser bissexto ou não interfere em nada naquele ano em si. Ou seja, o fato de ser bissexto não altera a quantidade de dias que eu tenho de 25 de fevereiro para trás, ou dos dias que já se passaram até o dia 25 de fevereiro. Se você enxergou isso nessas afirmativas, você já vai acertar a questão. Então vamos ler agora as opções. Considerando as duas informações e essa pergunta, quantos dias se passaram, o que nós podemos afirmar? Que a primeira informação sozinha é suficiente para responder corretamente à pesquisa. Sim, acabei de dizer que ser bissexto ou não interfere na quantidade de dias que nós temos até o dia 25 de fevereiro, porque ele está antes do 29 de fevereiro. Se ele tivesse depois, aí isso faria diferença. Então, só de saber que é 25 de fevereiro, eu já posso responder quantos dias se passaram. Porque, como eu disse, independente de ser bissexto ou não, isso não interferiria. Mas ele ainda diz outra coisa. Então, isso aqui é verdade. Ele fala que a segunda é insuficiente. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, esse ano é bissexto. Quantos dias se passaram? Como que eu vou responder? Eu não sei que dia é hoje. Ou seja, só saber que é bissexto jamais me permitiria dizer quantos dias se passaram. Então, realmente, a segunda informação é insuficiente para eu responder quantos dias se passaram. Também é verdade. E ele fala que as duas coisas têm que acontecer. Verdade e verdade. Então, isso aqui é verdade. A resposta já está na letra A. Ah, pessoal, mas aí tudo vai dar certo? Não. Olha só o que diz a letra B. Fala que a segunda informação sozinha é suficiente para responder a pergunta. Acabei de dizer que não é. Se eu só chegar e disser, olha, hoje este ano é bissexto, quantos dias se passaram? Não faço a menor ideia. Então já está errado. Ó. Ela sozinha não é suficiente. O que diz a letra C? As duas informações em conjunto são suficientes para responder a pergunta. Como eu disse, nem precisei da segunda, mas de certa forma sim. Se eu tenho as duas informações, eu consigo responder a pergunta. Mas ele fala que cada uma delas sozinha é insuficiente. Mentira. A primeira sozinha é suficiente.
exatamente por ser anterior a 29 de fevereiro. Então tá falso. Cada uma das informações sozinhas é suficiente para responder a pergunta. Gente, a primeira é. Até escrever aqui. A segunda não, já concluímos isso. Então, por isso, está errada a letra D. E a letra E fala que as duas em conjunto são insuficientes para responder? Não. Se eu tenho as duas informações, é claro que eu consigo responder. Eu nem precisaria da segunda. Enfim, já tínhamos concluído, só fechamos aqui a análise, que a nossa resposta e o gabarito está na letra A. Mais um exemplo. Z é mais velho que Y, mas tem a mesma idade de X. X é mais novo que W. Desse modo, e aí nós temos que tirar conclusões. Eu vou mostrar como que eu resolvi, tá? Eu achei que ficou bem simples assim. Eu criei aqui uma relação do mais novo para o mais velho. E fui encaixando aqui as informações, deixando sempre um espaço entre um e outro, que talvez eu precisasse depois colocar coisas ali no meio. Tá? Então eu fiz assim. Z é mais velho que Y. Então eu tenho que colocar o Y mais embaixo e o Z mais em cima. Deixei um espaço aí. Tá, então aqui, ó, pela minha seta, né, Z está mais velho que Y. Mas tem a mesma idade de X. Quem tem a mesma idade de X? Gente, interpretação, isso aqui é português, tá? Z é mais velho que Y, mas tem a mesma idade de X. Quem tem a mesma idade de Y ou Z? O Z. Então, está dizendo primeiro que ele é mais velho que Y e depois dizendo que ele tem a mesma idade de X. Então, eu vou colocar aqui, ó, na mesma linha. Z igual a X, pensando nisso ser idade. Além disso, ele fala que X é mais novo que W. Então, se a minha seta está para cima em relação à idade, o W tem que estar mais acima aqui nessa relação. Acima do X. Pronto. Só isso. Desse modo, vamos analisar cada proposição. Lembrando que aqui o mais velho de todos é o W, depois vem o Z e o X, que tem a mesma idade, e o mais novo é o Y. Letra A. W é mais novo que Y? Não, W é bem mais velho, bem eu sei, né? Mas é mais velho que Y, está mais acima aqui na minha relação. Então W é mais velho, está errado isso daqui. Com um X que aparecendo que é da questão, tá? Então estou eliminando a primeira. W é mais velho que Y. W é mais velho que Y, correto. Então a letra B já está correta, já vou marcar aqui. Gente, agora, algumas dicas, né, de concurso, acho que vocês já sabem disso. Isso aqui é o meu rascunho, a minha prova, eu não estou passando para o gabarito ainda não. Por quê? Porque vai que eu marquei aqui, tem outra resposta que de certa forma torna incoerente, é bom analisar todas, eu gosto. Né? Então isso aqui ainda é um rascunho. Depois que eu tiver certeza que eu vou pensar em marcar lá na folha de resposta o gabarito que não pode ter rasura. Tá? Fiquem espertos com isso. Letra C. Z é mais velho que W. Não, se Z está abaixo dele aqui, Z é mais novo que W. Então está errada a letra C. Letra D. X é mais novo do que Y. Também não. Se ele está mais acima, ele é mais velho do que o Y. E depois ele fala que Y e W têm a mesma idade. Também não. W é mais velho do que todos e o Y é o mais novo de todos. Então só para confirmar, porque na verdade a gente já tinha encontrado a resposta que está na letra B. Exemplo 3, outra questão aqui bem interessante. Marcelo é avô paterno de Marcílio. Marcílio é filho de Marcos. Marcos é avô paterno de Mário. Com respeito a essas informações, é possível garantir que... Eu vou destacar o garantir, gente, por quê? Porque às vezes, uma das alternativas até pode ser verdade. Mas eu só vou dizer que é a resposta da questão se ela for verdade para todas as possibilidades que eu tenho. Lembra um pouquinho aqueles desenhos que eu fiz do todo, nenhum. Não vou resolver por aquilo lá, não. Mas só para usar a mesma lógica. Nós não podemos nos limitar a apenas uma possibilidade quando houver outras possíveis. Tá? Então esse cuidado nós vamos ter. Agora, o que ele afirmar com certeza, esse eu sei que aquela possibilidade é única. Por exemplo, quando ele fala que Marcelo é avô paterno de Marcílio. Então se eu puser aqui avô Marcelo e o neto seria o Marcílio. Só que aí se eu criar isso aqui como referência, para escrever avô e neto, eu tenho que ter cuidado depois com o que eu vou dizer. O que mais? Ele fala que Marcílio é filho de Marcos. Então nessa relação aqui, pensando de cima para baixo, o pai seria o Marcos. E eu sei que Marcelo é avô paterno, porque se não falasse isso, eu não poderia garantir que Marcos é filho de Marcelo.
Mas aqui eu posso, ó. Marcos com Marcelo é filho. E Marcílio é filho de Marcos. Isso eu posso garantir. Tranquilo? Reforço. Se ele falar só que Marcelo é avô, eu não garantiria, então, que Marcelo é pai de Marcos. Porque poderia ser pai da mãe do Marcílio. É essa ideia que eu tenho que ter muito cuidado. Mas aqui sim, esses três eu tenho certeza. O que mais? Ele fala que Marcos é avô paterno de Mário. Então, vou ter que criar uma relação agora de Marcos para Mário. Como é que eu faço aqui? Tá? Porque ele é avô. Aí ele quer concluir algumas coisas. Antes de ir para as alternativas, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quando ele fala que Marcos é avô paterno de Mário, necessariamente Mário tem que ser filho de Marcílio? Não. É aqui que o exercício tentou te pegar. Marcos não pode ter outro filho? E este ser o pai do Mário, que ainda assim o Marcos seria avô paterno de Mário? Existe essa possibilidade. Posso garantir que ele tem outro filho? Não. Mas também não posso esquecer que existe essa possibilidade. É isso que eu estava falando lá no início da questão. Quando ele fala necessariamente que Marcílio é filho de Marcos, aí não tem outra opção. Quando ele fala que Marcelo é avô paterno de Marcílio, eu não tenho outra opção. Agora, quando ele fala que Marcos é avô paterno de Mário, ele me cria outras opções. Cuidado com isso. Bom, ele quer que eu garanta que Marcos é neto de Marcelo. Né? Não, Marcos é filho de Marcelo. Isso já tinha concluído, então está errado. Que Marcos é filho de Marcelo. Olha só, Marcos é filho de Marcelo. O exercício tentou confundir aqui depois, mas na verdade a resposta mesmo estava fácil de achar. Marcos realmente é filho de Marcelo, tá aqui. Marcílio é irmão de Mário? Não, Marcílio pode ser pai e pode ser tio, né, dependendo daquela segunda situação. Mário é filho de Marcílio? Aqui muita gente errou nessa. Achou que o fato de Marcos ser pai de Marcílio e avô de Mário obrigaria Marcílio a ser pai de Mário. Acabei de explicar. Ele pode ser? Pode, mas ele pode ser tio também, que continuaria sendo verdade as afirmativas anteriores. Então não posso garantir, embora fosse uma possibilidade. E finalmente, Mário não é filho de Marcílio, também não posso garantir isso. Acabei de falar, ele pode ser filho de Marcílio ou pode ser sobrinho de Marcílio. Então, embora fosse possível, não dá para garantir que isso seja verdade. A única coisa que eu posso garantir aqui é que Marcos é filho de Marcelo. Só porque falou que Marcelo é avô paterno de Marcílio. O segredo estava aqui. Resposta gabarito, letra B. Para fechar o estudo de diagramas, vou resolver um exercício ligado à teoria de conjuntos. Não consta expressamente no edital, mas não podemos correr o risco de deixar de estudar e de repente cair. Vida de concurseiro é um pouco assim. Na dúvida, a gente estuda. É um tipo de exercício que vai mostrando algumas relações e algumas interseções entre termos. E no final, quer que você encontre algum termo desconhecido. Existem fórmulas, mas quando você começa a trabalhar com mais de 2, eu acho que é melhor fazer por desenho. É a maneira que a maioria aprende. Então, vou fazer através de um exemplo, tá? Preferi não pôr fórmula. Uma pesquisa de mercado sobre a preferência de 200 consumidores por 3 produtos P1, P2 e P3 mostrou que 12 entrevistados, 20 consumiam os 3 produtos, 30 os produtos P1 e P2, 50 os produtos P2 e P3, 60 os produtos P1 e P3, 120 o produto P1, 75 o produto P2. Se todas as 200 pessoas entrevistadas deram preferência a pelo menos um dos produtos, pergunta-se quantas consumiam somente o produto P3. Gente, é muita informação, mas vou fazer isso através de um desenho. Vou criar um conjunto universo aqui. E vou tentar colocar aqui esses conjuntos. Mas eu tenho que enxergar, sempre que possível, se há interseção entre eles. Mas uma dica. Se eu não puder enxergar isso, porque talvez o exercício não me deu essa informação, aí eu assumo que existe
coloco um entrelaçado com o outro, sabendo que pode ser que ali depois eu coloque 0. Então não tem problema, né? Eu posso no desenho colocar. Então eu já vou imaginar que os 3 têm interseções entre si. Então vou desenhar aqui um P1. Não vai ficar perfeita. Que tem interseção com P2. Nem sei se tem. Se não tivesse, bastaria eu pôr 0 aqui nesse pedacinho que é a interseção entre eles. E vou imaginar um P3 que também pode ter interseção com os outros dois, inclusive com os dois ao mesmo tempo. Ou seja, vou desenhar assim. P3. Agora vamos lá. Eu sei que o total é 200. Vou pôr essa informação aqui fora. Que 20 pessoas consumiam os 3 produtos, 30 P1 e P2, 50 P2 e P3 e assim por diante. Por onde eu começo? Dica: comece sempre que possível pela interseção dos 3, quando forem 3. Se forem 4, da interseção dos 4. Não acho que o concurso faria com 4. Com 2, com a interseção entre eles. Se eu não tiver, eu tento outras coisas. Mas se eu tiver, onde eu vou começar? Depois, eu estou explicando isso para 3, tá? Eu tento fazer interseções de 2 a 2. Então meio que já está na ordem, mas se não tivesse era assim que eu ia fazer. Vou tentar encaixar essa informação aqui. Por quê, gente? Porque eu tenho vários trechos aqui, ó. Eu tenho que ir completando esses trechos. E a única trecho que eu já começo sabendo exatamente onde está é a interseção dos 3, que é esse pedacinho aqui. E essa interseção dos 3 é quem consome os 3, é 20. Só que vai ficar meio pequeno aqui, tá, gente? Desculpe. Eu tenho um 20 aqui. Fazer assim, eu vou fazer de outra cor, vai ficar melhor para destacar. Eu vou mudar a cor aqui e dei um zoom para ficar mais fácil vocês enxergarem, tá? Então, olha só, 20 consumiu os 3 produtos. Já falei que ele tem que estar aqui, nesse encontro dos 3. Então, já tenho certeza que aqui é 20. Além disso, agora eu vou verificar as interseções de 2 a 2. Entre o P1 e o P2 tem que ter 30. Agora, gente, olha aqui. Entre o P1 e o P2 seria tudo isso aqui, ó. Inclusive aqui esse pedaço que já está com 20. É como se o T3 não existisse. Tem que ter 30. Mas olha só, eu já tenho 20. Então eu tenho que complementar. Eu coloco apenas 10. Porque aí nesse trecho, que é a interseção entre o P1 e o P2, como se o P3 não existisse, 10 mais 20 vai dar 30. Essa, assim, é a lógica que eu vou usar na resolução dessa questão. O que mais? 50 o P2 com o P3. Entre o P2 e o P3, eu tenho todo esse trecho aqui, ó. Que tem que ser 50, mas eu já tenho 20. Então, eu acrescento com 30. Além disso, 60 P1 e P3. Aí eu esqueço que o P2 existe, ó. Seria esse pedaço aqui, que já tem 20. Tem que dar 60. Então, eu complemento com 40. Estamos indo. Agora eu vou para as informações individuais. Ele fala que 120 consumia o P1. Agora eu tenho que pensar no P1 como um todo. Esse círculo aqui, ó. Ele todo tem 120, mas eu já tenho 40, já tenho 20 e já tenho 10, já tenho 70. O que falta para dar os 120? Né? Então essa é a lógica que eu vou usar. Na verdade, aqui vai faltar 50. Outra informação importante é que 75 consumiam o produto P2. Então, se eu pensar apenas no P2, que é esse outro círculo aqui, eu já tenho 30 mais 20 mais 10. Eu já tenho 60. Tem que dar 75. Então, faltam 15. Ah, aqui eu falei e não escrevi, né? Faltava 50 aqui para dar os 120. E agora aqui faltam 15 para o P2 ficar com um total de 75. E eu não sei aqui. Poderia colocar até em forma de X se eu quisesse. E ele quer exatamente isso. Quantas consomem somente o P3? Somente ele? Exclusivo. Não tem nenhuma interseção. Então essa parte exatamente que eu marquei aqui. Bom, mas então outra informação, terem cuidado. Ele fala que era 200 pessoas entrevistadas. Mas ele falou uma outra coisa importante. Todas as pessoas deram preferência a pelo menos um dos produtos. Por quê, gente? Já vi exercício falar, por exemplo, que, vamos supor, 10 pessoas não escolheram nenhum deles. Aí eu teria que colocar o 10 aqui fora. Tá? Fique espertos com isso.
Fora dos 3, mas dentro dos 200. Aqui não, ele fala que todos escolheram. Então ficou fácil. Basta eu verificar o total que eu já tenho escrito aqui dentro. E desse total, 200 menos é a resposta. Porque o único trecho que falta é essa interrogação aqui. Tá? Então a resposta seria 200 menos o que eu já tenho. 50 mais 10 mais 20 mais 40 mais 30 mais 15. Uma maneira rápida de fazer isso, gente, era pegar o A, que eu já sei que é 120, e somar só o que está fora, o 15 e o 30. Tá? Seria fácil também. Então aqui, somando tudo isso, de uma das formas que eu falei, vai dar 165. E 200 menos 165 dá 35. Portanto, o gabarito dessa questão está na letra C. 35 consumiam somente o produto P3.